Oi, mana e cunhado. Adivinha o que eu vim fazer hoje aqui? Homenagear vocês por esses 43 anos de casado. Olha, te falar desse matrimônio. Foi um matrimônio e é um matrimônio abençoado por Deus, porque vocês começaram, minha irmã tinha de 13 para 14 anos, o Elias estava no quartel, e eles começaram a namorar, foi noivo, se casaram e permanecem juntos até hoje. Tiveram 3 filhas maravilhosas. Falar da minha irmã como mãe é uma coisa muito linda, sempre foi dedicada. Falar do meu cunhado é um paizão, né? E como homem de Deus, como mulher de Deus, eu não tenho o que falar. É um exemplo. Porque passando por todas as dificuldades que vocês já passaram nesses 43 anos de casado, vocês nunca abandonaram a obra do Senhor. Isso é que me chama a atenção e me fortalece. E me dá força. Que eu olho para a vida de vocês, o casamento de vocês. Então hoje eu estou aqui para prestar essa homenagem. Eu peço a Deus que Deus continue sempre fazendo morada nesse matrimônio. Sempre cobrindo vocês com o manto dele. Sempre fortalecendo, tá bom? Minha irmã querida e meu cunhado do coração. Tá? Então eu estou aqui hoje para desejar os parabéns. E que Deus cada dia una mais vocês. Beijo no coração. Olá pessoal, benção mãe, benção pai, paz do Senhor para toda a igreja. Bom, eu como filha do meio não poderia deixar esse momento passar sem prestar minha homenagem para vocês dois, né, diante de todo mundo que está assistindo. Eu acho que ainda é pouco. Eu vejo que o plano que Deus tinha para vocês, né, foi marcado lá quando vocês tinham a adolescência de vocês, quando vocês estavam na adolescência de vocês, né? Que vocês, desde esse momento que assumiram o compromisso de começar o namoro de vocês, minha mãe tão novinha, papai também, sempre colocaram Deus como centro de tudo, né? E não tem como não honrar vocês por isso. Deixando a obra do Senhor sempre em primeiro plano. Nunca foi sacrifício para vocês abrir mão das coisas materiais, né? Porque vocês sempre tiveram confiança no Senhor. E é uma história muito bonita de renúncia, de dedicação, de confiança, de fé. A gente vai ficar aqui de maneira redundante, né? Falando toda hora a mesma coisa, mas é verdade, não é demagogia. E a melhor maneira que vocês puderam ensinar a gente tudo isso não foi só falando, né? Foi fazendo, né? Hoje, na fase adulta, minhas irmãs e eu, a gente vê que realmente, né? Hoje eu consigo entender que fé, que confiança no Senhor vocês tiveram, entendeu? Porque hoje a gente tem acesso a tantas coisas que naquela época não tinha, né? E vocês iam realmente entregando cada passo nas mãos do Senhor, né? Tanto quando vocês começaram a fazer a obra missionária, sempre o relacionamento de vocês foi envolvido com as coisas de Deus, né? E eu acho que esse é o segredo, né? Eu acho, não, tenho certeza que esse é o segredo. No caso, os dois tinham o mesmo propósito. Começaram juntinhos ali na mocidade, meu pai tocando, minha mãe cantando. Logo depois de 4 anos, 5 anos aproximadamente, ficaram noivos, casaram. Depois meu pai renunciou à vida militar dele aqui, que ele tinha, foi para o Paraná, né? Aqui que eu me refiro no Rio de Janeiro, foi para o Paraná, fez a obra do Senhor lá. Já tinha minha irmã maior, né? Minha irmã mais velha, Lili, que hoje está no Rio de Janeiro. Nasceu Elaine, e ali eles trabalhando na obra do Senhor, ganhando almas para o Senhor. Depois voltaram para o Rio de Janeiro, sem nada, nada material, mas isso para eles dois sempre foi segundo plano. Eles sempre confiaram que Deus tinha tudo preparado, e realmente é assim. Então, eu e as minhas irmãs aprendemos na prática que o melhor ensino é o exemplo. É o exemplo. E eu louvo a Deus que hoje, no mundo como hoje, né, que a gente possa ver que o amor existe, que ele é real, que Deus fez o amor, né? Só que tem que haver renúncias, Deus tem que ser o centro, tudo isso, né?
Então, hoje eu vejo que o melhor ensino é o exemplo. Não adianta a gente gritar com os nossos filhos, botar de castigo, se eu não pratico aquilo que eu falo, né? E realmente meus pais ensinaram através do exemplo. Através do exemplo. E hoje eles têm os frutos de tudo isso, né? Cada uma de nós está num país diferente. Eu e Elaine, né, estamos num país diferente. Minha irmã está no Rio, está longe. Mas somos mulheres fortes, porque eles dois nos fizeram assim, nos forjaram assim, confiando no Senhor, né? A gente não tem medo a mudanças, a gente sabe que desde que a gente entrega o nosso caminho no Senhor, Ele vai tomar conta de tudo como sempre fez, como sempre fez. O que eu peço a Deus é que Deus continue sustentando vocês nessa jornada, né, de pastores, de casal, de pai e avó e avô, pai e mãe, né, avô e avó. E que nós possamos continuar com esse legado que vocês estão deixando, né? Com esse exemplo que vocês estão deixando de transmitir o amor de Deus através dos exemplos, né, do que a gente faz no nosso dia a dia para os nossos filhos. E que isso possa alcançar, esse legado que vocês deixaram, essa jornada que vocês deixaram, possa alcançar muitas outras vidas, tá bom? De verdade, o que parece natural para vocês, o que vocês fizeram com muito amor, porque quando a gente faz alguma coisa com amor, a gente não sente que é um sacrifício, né? Mas eu, como filha, reconheço isso e tenho certeza que as minhas irmãs também. E agradeço a Deus pela gente ser a família unida que a gente é. Mesmo estando cada um num lugar diferente do mundo, Deus sabe o propósito de tudo isso, né? O porquê e o para quê pertence a Deus. Mas também é nesse momento que a gente vê o quão forte vocês fizeram a gente e pessoas de caráter, sinceras, verdadeiras e que, sobretudo, ama a obra do Senhor e confia no nosso Deus. E é isso, vocês conseguiram deixar um legado de confiança no Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, independente de ser meu pai e minha mãe, são pessoas honráveis, exemplares, que de verdade deixam uma marca no coração de cada pessoa por onde vocês passam. Que Deus continue abençoando vocês, abençoando aí Santo Antônio de Jesus, onde vocês estão, abençoando a nossa família e que isso possa marcar muitas outras gerações. Um beijo, amo vocês. Querido, cunhada querida, que benção. Estou fazendo esse vídeo aqui porque amo vocês de verdade. Vocês sempre são exemplos pra gente. Eu me lembro de vocês sempre juntos, sempre, a vida toda, sempre juntos. Eu ia na casa da Edilene, antes de Elias casar, Elias me levava a brincar com o irmão dela. Sempre Elias e Edilene juntos, sempre, nas lutas, na bonança. Eu me lembro no Paraná, Elias com a primeira filha na Carcunda, andava mais ou menos assim uns 7 quilômetros a pé, mais Edilene grávida da Eliene. E assim, sempre fazendo a obra de Deus juntos, que maravilha, que Deus possa abençoar sempre essa união, vocês são exemplo pra gente. Te amo, irmão. Você é um excelente pastor, excelente amigo, um irmão massa mesmo. E cunhada, te amo também, cunhada. Deus te abençoe. Né, Janaína? Aniversário de casamento. E são nossos padrinhos de casamento. E deu certo. Eu e Janaína aqui. Deus abençoe vocês. Beijo no coração, amo vocês demais. Valeu? Um abraço. Pastor Elias, missionária Edilene. Deus abençoe. Bom, falar sobre meus pais, né? Falar sobre o casamento deles é sempre muito especial. Porque eles sempre foram um exemplo de amor, né? Desde criança a gente sempre viu um cuidando do outro, né? Tenho muitas memórias de minha mãe me mostrando as cartinhas que meu pai mandava para ela, cartas românticas, né? Cartas de amor, sempre regadas de muitas declarações amorosas, né? Meu pai, ele tinha muito isso, ele é muito assim, ele é muito amoroso. Tanto com a minha mãe quanto com todas nós. E a minha mãe mostrava isso. Muito orgulhosa, muito feliz de ter uma esposa assim, né? E minha mãe também, sempre, das minhas memórias, assim, eu tenho a imagem de minha mãe cuidando muito do meu pai. Meu pai era o tipo de homem que ele ia trabalhar e tava com todo o uniforme, tudo separado, tudo pronto. Sapato, blusa, tudo muito bem passado. Ela sempre cuidou dele com muito amor, com muito carinho. A alimentação, a comida, sempre fez o melhor que pôde. Então, o que eu vejo dos dois, é que eu sempre vi, que é exemplo para todos nós, quem pôde conhecer eles sabe disso. Um sempre cuidou do outro, um sempre serviu ao outro, né? E o amor é isso.
né? É você deixar de estar em primeiro lugar, né? Para cuidar de outra pessoa, para fazer outra pessoa feliz e essa pessoa fazer o mesmo por você. Quando eu penso num casamento feliz, que eu quero construir, que eu quero ter, que eu quero que meu filho tenha, né? Ou meus futuros filhos, é um casamento parecido com o deles. Porque é o amor de verdade, né? É isso que a gente busca, é isso que eles sempre tiveram. Foi sempre o amor e a parceria, né, que reinou ali com eles. Não é à toa que já dura tantos anos, né? Então eles são exemplos para todos. Todos que conseguiram conhecer um pouquinho, ficar um pouquinho perto deles e principalmente para mim, né, que vi ali tudo desde o início. E sou a primeira filha e acompanhei boa parte da jornada, né? E me sinto muito feliz e muito honrada de ter tido pais com um casamento tão bonito assim. E que eu posso dizer que eles são meu orgulho. Pai, mãe, vocês são meu orgulho. Eu amo vocês, o casamento de vocês é lindo e é um exemplo para todos nós. Um beijão, muita saudade de vocês. Querido vovô e vovó, pra mim, vocês são a prova que o amor verdadeiro existe. Ontem eu tava lendo, né? Café com Deus Pai, um livro acho que vocês devem conhecer, que é basicamente um devocional para todos os dias do ano. E em um prazo de um ano você conhece a Bíblia toda. Então, eu tava lendo sobre a história de Elias e Eliseu, uma história muito bonita. E justo Elias, hein, vovô? Justo Elias! E, bom, Elias foi um grande profeta, um profeta muito bonito. E, como desafio, a gente tinha que escrever sobre alguém que a gente admirasse muito, porque Eliseu admirava Elias. E eu não pude não escrever sobre vocês dois, porque bem como o vovô fala, eu sou a fã número 1 de vocês dois. E, bom, eu fico pensando aqui, e vocês se conheceram super novinhos, né? Super novinhos. A Aurora é super novinha e tudo. E apesar de todas as provas que vocês enfrentaram juntos, vocês tomaram a decisão de ficar, de estar um por outro. E é isso que eu chamo de amor verdadeiro. E também isso é um recordatório de uma história muito bonita que Deus escreveu com vocês dois. Uma história e um exemplo claro de que o que Deus une, nada e ninguém separa. E para mim, vocês são um casal muito lindo, o casal mais lindo, único que eu já conheci na minha vida. Um exemplo a seguir, definitivamente, porque há algo muito poético em vocês dois. E é que em um mundo duro e individualista, vocês dois conseguem ser suaves e unidos. Sempre estar um por o outro, mesmo sendo difícil, mesmo com dificuldades. Vocês são um exemplo claro disso. E bom, vovó e vovô, eu amo vocês dois. Eu sou muito grata de ser neta, a primeira neta de vocês dois. Eu falo de vocês pra todo mundo. Isso eu falo de coração. Eu sou muito grata de ter vocês como um exemplo a seguir. E é muito grata a Deus também, né? Bom, isso, vovó e vovô. Amo vocês mais do que vocês possam imaginar. Desejo tudo de bom, que vocês continuem unidos sempre. E ontem mesmo eu orei por vocês. Isso, adoro vocês. Beijão, um abraço, bem apertado. Querida vovó e vovô, vocês são um exemplo perfeito de união. A maior expressão de amor que existe de humanos. Vocês são como dois átomos. Se eles se separam, não podem existir. Se Deus escolhesse o melhor matrimônio, seria o de vocês. Eu agradeço os dias que vocês estiveram comigo, que me deram muitos beijinhos e comida. Eu lembro esses dias como se fossem ontem, essas lembranças tão bonitas que eu estive com vocês. Eu gostaria de ter mais tempo com vocês, mas eu não posso. Vocês podem enriquecer a vida do outro, são um complemento perfeito. Vocês são tipo um número primo, ninguém pode separar. Vocês são a maior bênção que eu vi na minha vida. Se eu fizesse 1000 pinturas, 1000 desenhos, elas não seriam nada comparado ao amor que vocês têm. Eu agradeço muito por ter feito minha vida mais feliz.
Eu peço de coração que Deus abençoe vocês, que vocês tenham a melhor semana das suas vidas. E beijinhos. Oi, vovó, tudo bem? Parabéns pelos anos de casamento de vocês. Eu amo muito vocês, vovô e vovó. Amo vocês, tchau. Feliz aniversário de casamento, vovô e vovó. Eu amo vocês. Que tenham muita saúde. Beijo. 43 anos. 43 anos não são 43 horas, nem 43 dias, não é? 43 anos é o reflexo da vontade de Deus na vida de vocês. Para vocês terem noção, existem pessoas que sonham em chegar nessa idade e não conseguem. E Deus lhes deu essa bênção. Está comemorando mais um ano de matrimônio. E muitos perguntam assim, tá, e qual é a receita? Não tem uma receita do bolo, mas eu posso pelo menos imaginar qual é um dos motivos. Né? E eu vou até Eclesiastes, onde diz que um cordão de 3 dobras ele é mais difícil de arrebentar. Isso significa que quando a nossa vida ela está num propósito alinhado com Jesus Cristo, o nosso relacionamento também está, não é? E esse, acredito eu, que é o motivo que hoje vocês estão completando 43 anos de casados. E o que eu tiro de lição disso é o exemplo, não é? E é nisso que eu tento buscar esse espelho em vocês. Desde que eu conheci Elise e Dilene e eu entrei nas suas vidas, vocês me permitiram, eu aprendi muita coisa, mas a principal delas foi de viver a vida em prol da obra do Senhor. Isso é algo que não vai mudar. Isso é algo que já está em mim e na minha família, que eu trouxe para nossa casa. Esse exemplo de vocês. Eu e minha esposa não vamos ser um Elise e Dilene, não é? Mas eu tenho certeza que o legado que vocês deixam para nós, filhos, é algo notório e muito importante, não é? Eu agradeço a você, Elias, a você, Dilene, meu sogro e minha sogra, por me permitir entrar na sua família e, acredito eu, vocês já me disseram isso, ser considerado como um filho, né? E isso é muito importante para mim. E eu agradeço a Deus porque Ele me permitiu ter vocês em minha vida. Vou continuar me espelhando em vocês, eu e minha esposa. Porque bons exemplos nós devemos prestar atenção neles e segui-los. E vocês têm esse exemplo, e vocês têm isso em vocês. Obrigado. E que Deus abençoe, dê muito mais anos de casados e anos de vida para vocês. E que todas as bênçãos de Deus elas possam pairar sobre as suas vidas. Que a misericórdia dele também esteja com vocês. Que Jesus continue sendo o alicerce do seu lar. Nós estamos longe fisicamente, cada um em um canto, mas o nosso coração ele está junto. Nosso coração ele está unido em Cristo, né? Porque isso é o que importa. Em breve nós vamos estar juntos. Em breve nós vamos estar juntos. Novamente. Poder dar um abraço. Um abraço. Que Deus te abençoe. Deus guarde.
e que Deus lhes dê muitos e muito mais anos de matrimônio. Um abraço. Tchauzinho. Oi, mãe. Oi, pai. Bênção. Estar aqui hoje para mim é motivo de muita alegria, muita honra. Ter um casal como vocês, como pais. Eu me lembro de quando eu era pequena, não entender direito algumas coisas, mas confiar em vocês para o que iriam fazer, porque vocês falavam que Deus iria prover e Ele provia, né? Que as portas iam se abrir, que tudo ia ficar bem, e ficava. E hoje eu penso em vocês como um exemplo de servos do Senhor, de cidadãos corretos, de pessoas fiéis, né? Fiéis à sua igreja, fiéis aos seus amigos, fiéis ao seu trabalho, ao seu chamado também, fiéis à sua família, né? Hoje em dia, do jeito que o mundo tem estado, tem sido tão difícil encontrar pessoas assim, né? De coração aberto, puro. Eu só posso pedir a Deus que continue abençoando vocês, continue guardando vocês, a vida de vocês, o coração, os planos, e que Ele continue sendo a bússola e também a âncora da vida de vocês, como sempre foi. Vocês para mim são um exemplo de louvor, de adoração dentro de casa, de amor, de carinho, de entrega. Então é isso, eu espero que essa data se repita por muitos anos, que possamos passar juntos, se Deus quiser. E é isso, eu amo vocês, tenho o maior orgulho de ser filha de vocês, amo nossa família, amo minhas irmãs. Um beijo, que Deus abençoe a vida de vocês e feliz aniversário de casamento. Elias, Edilene, feliz aniversário aí pra vocês de casamento, tudo de bom, Deus abençoe a vida de vocês. Bom, Elias, Deus te abençoe, já falei com você, já parabenizei você através do celular, e agora aí, a imagem aí, né? Deus te abençoe nessa data tão importante, 43 anos, né? Deus que abençoe vocês aí a todos, de modo geral. Feliz aniversário de casamento, vovó e vovô! Ele está perto e quer te abraçar. Jesus está com as mãos estendidas e uma vida feliz quer te dar. E uma vida feliz quer te dar. E uma vida feliz quer te dar.